Olá, aqui é o Dr. Ricardo Jura, mestre e doutor em materiais dentários. Hoje a gente vai falar a respeito dos sistemas adesivos. Um assunto bem complexo, bem interessante, e a gente vai falar baseado principalmente nas principais dúvidas que o cirurgião dentista tem. Para a gente poder falar desse assunto, poder desenvolver esse assunto, acho que é interessante a gente começar falando a respeito do que a gente tem, já existe no mercado, daquilo que a gente já usa, né? Que a maioria dos dentistas já conhece. Então a gente tem sistemas adesivos aí no mercado há muito tempo e estão surgindo novos materiais também. O que a gente tem de divisão clássica dos sistemas adesivos são os sistemas adesivos do tipo condicione e lave ou sistemas adesivos de condicionamento ácido total, aqueles em que o dentista usa então uma seringa com ácido fosfórico antes da aplicação de um primer e de um bond, são sistemas condicione e lave, que podem ser de 3 passos, tem os sistemas de condicione e lave de 2 passos, que são sistemas condicione e lave simplificados, né, em que o primer e bond estão juntos no mesmo frasco. A gente tem os sistemas autocondicionantes, eles são sistemas então que não se usa, não é necessário se usar o ácido fosfórico. Então você usa um sistema que você tem um primer ácido e um bond separados assim em 2 frascos, ou então o sistema em que a gente tem um frasco apenas, sistemas simplificados do tipo autocondicionantes, que a gente tem um frasco apenas, em que a gente tem primer e bond juntos, primer ácido e bond juntos. Então isso é o que a gente tem na maioria dos sistemas adesivos durante muitos anos, que a gente sempre trabalhou, mas recentemente surgiram os sistemas universais e a gente vai comentar um pouco deles mais para frente, porque é uma dúvida também dessas mais comuns dos dentistas que já estão em consultório hoje em dia e que viram ser lançado esse sistema novo, esse sistema universal. Então separei aqui algumas perguntas. Então uma primeira dúvida bastante comum: se o uso de um sistema de condicionamento ácido pode levar a algum dano à polpa, ou seja, usar o ácido em dentina, se isso vai causar algum dano à polpa. É uma preocupação de alguns dentistas. Bom, um sistema bastante antigo, o sistema de condicionamento ácido. A gente já usa o condicionamento ácido em esmalte e em dentina há muitos anos. No início, assim que Bonocori criou a ideia do condicionamento ácido, ele criou essa ideia para o esmalte, né? Um tratamento de ácido em esmalte. E por um certo período de tempo, muitos profissionais e mesmo a própria literatura científica tinha receio em relação ao uso do ácido em dentina, justamente por poder causar alguma agressão à polpa. Foi só depois, mais para frente, com outras pesquisas, em que se viu que o uso do condicionamento ácido em dentina também não é tão agressivo assim, se a gente imaginar, claro, uma profundidade de cavidade média, uma profundidade de cavidade rasa. A remoção, quando a gente usa o ácido fosfórico, a gente faz uma remoção da esmirleia, a gente abre os túbulos dentinários. Então havia uma razão realmente para os dentistas terem receio de usar o ácido em dentina. E o que se ficou estabelecido desde aquela época é que a gente não deve usar o ácido fosfórico numa profundidade muito grande, quando a gente tem uma espessura, uma parede muito fininha de dentina no fundo da cavidade, separando então nossa cavidade da polpa do tecido pulpar. Nesses casos a gente tem os nossos materiais para capeamento, os nossos materiais para forramento. Na necessidade de fazer um capeamento ou de fazer um forramento, você faz ele inicialmente e depois faz todo o procedimento adesivo normalmente. Uma segunda dúvida então, uma dúvida bastante frequente inclusive. Muita gente pergunta assim: a gente precisa mesmo secar com papel absorvente quando usa o sistema de condicionamento ácido, que a gente condiciona e lava? Não posso fazer a secagem com jato de ar, mais prático, mais fácil? Eu vejo que a maioria dos dentistas usa e dá certo. Enfim, é uma dúvida frequente dos alunos. Então eles acham assim: o professor está ensinando para usar papel absorvente, mas na prática ninguém faz isso, eu não vejo isso acontecer no dia a dia, na clínica, no consultório que eu trabalho, e não vejo muito problema por conta disso. Bom, vamos então responder isso daí em 2 partes. Primeira, sim, se possível, use sempre o papel absorvente, vai te ajudar bastante
a controlar a umidade correta que deve ser mantida na dentina, tá? Para os sistemas de condicione láveis, sistemas de condicionamento ácido, é fundamental a gente manter alguma umidade para conseguir uma hibridização correta do nosso material, do nosso adesivo com a camada de colágeno. E isso daí é fundamental para uma longevidade na restauração, para diminuição até mesmo de ocorrência de sensibilidade pós-operatória. E em segundo lugar, essa questão, poxa, mas eu vejo muita gente jogar um jatinho de ar e dar certo do mesmo jeito. O que acontece? A gente tem, para esses nossos adesivos, todos os adesivos, todos os primers adesivos que a gente usa, a gente tem um agente solvente, tem um solvente ali no material, e esse solvente ele é evaporado no instante em que a gente aplica então o adesivo, né? A gente faz sempre uma secagem do primer. Esse nosso solvente que está presente nesse material, ele serve justamente para deixar o nosso adesivo fluir e encontrar as fibras colágenas, ao mesmo tempo em que ele faz o processo. Durante a secagem, ele vai levar o excesso de umidade junto com ele, para a gente poder dar continuidade ao nosso processo restaurador, ao nosso procedimento restaurador, o uso do bonde, o uso da restauração de resíduo. Então, dependendo do solvente que está presente no nosso material, então tem alguns solventes que são a base, por exemplo, de acetona. A acetona ela evapora muito rápido. O que acontece? Na hora que eu estou aplicando o meu adesivo, o meu sistema adesivo, rapidamente ele evapora e não deu tempo nem do meu adesivo espalhar bem. Sistemas em que a gente tem um solvente à base de álcool ou de água, isso é menos crítico. A evaporação desse material não é tão rápida. Então existe realmente uma chance menor da gente ter, por exemplo, sensibilidade pós-operatória. Então talvez por isso muita gente fala, nunca vi dar problema no uso do meu adesivo usando um jatinho de ar ao invés de usar todo esse controle, de usar um papel absorvente, de manter a dentina mais úmida, né? Então, o que tem que ficar claro para a gente? Sistema de condicionamento ácido, sistema de condicione lave, mantém assim sempre a dentina úmida. Isso quer dizer o quê? Ela vai ficar com brilho, não deve ter excesso de água, não deve ter aquela aparência fosca, aquela aparência sem brilho nenhum, que aí indica que o material está muito seco, a dentina está muito seca. Isso a gente deve evitar. Então, o uso de um papel absorvente é bastante tranquilo de fazer. Você pode inclusive separar tirinhas de papel absorvente, pode ser tirinha de papel filtro de café, para fazer a secagem de uma forma mais delicada em dentina, né? O esmalte não, o esmalte você pode secar abundantemente, não existe essa necessidade de manter umidade em esmalte, né? Até porque não tem fibra colágena, não vai ter a necessidade de o nosso adesivo entrar em contato com nada especial no esmalte. O esmalte a gente só cria rugosidade com o uso do ácido. Na dentina não, a dentina é outro esquema, a gente tem que abrir os tubos dentinários, mas remover a lama dentinária, abrir os tubos dentinários, mas principalmente expor a fibra colágena para que o adesivo abrace. E para que isso ocorra, eu tenho que manter uma umidade presente sempre na dentina. Então, não é um procedimento tão difícil, não é a historinha do professor ou de alguém que dá um curso de especialização falar, olha, usa um papel absorvente, não é um esforço muito grande para o profissional e traz um benefício sim muito grande em termos de longevidade. Então, recomendaria a todos que fizessem isso mesmo. A terceira pergunta bastante comum de ser feita é qual o problema mais comum que a gente encontra no uso dos sistemas adesivos que a gente tem por aí. Para responder essa pergunta, a gente tem que pensar primeiro qual sistema adesivo é mais usado, porque cada sistema adesivo tem ali o seu problema, tem aquela condição especial, né, específica. Então, se a gente pensar em termos do que é usado no Brasil, pela maioria dos dentistas aqui, a gente tem esses sistemas mesmo de condicionamento ácido, sistema condicione lave, né? E para esse sistema condicione lave, a gente vai ter principalmente uma questão relativa à sensibilidade pós-operatória. Muita gente poderia pensar assim, poxa, acho que o problema mais comum que acontece em relação aos sistemas adesivos é a restauração soltar, a restauração cair. Mas se a gente for pensar em termos clínicos mesmo, se a gente pensar na clínica, no dia a dia, não é o mais comum não.
A não ser quando a gente pensa numa situação muito especial, muito específica. Por exemplo, classe 5. A adesão é mais difícil, você tem adesão só em dentina, às vezes você tem lá uma bifração ou uma lesão que deixa o tecido extremamente diferenciado e difícil de criar retenção. Mas se a gente pensar na situação comum, em que a gente tem esmalte, lá uma classe 1, classe 2, aquelas restaurações mais comuns, não é tão fácil assim não a restauração soltar. Outra condição especial, um bordo, né, incisal que está quebrado, e aí você vai restaurar, e você fala, poxa, eu tenho um problema, porque toda vez que eu restauro o bordo incisal do meu paciente, quebra de novo, e tem que fazer de novo e tal. Vou contar até uma história para vocês. Tinha um paciente meu que a gente fazia, ele chegou no consultório com essa queixa. Ah, quebrou a bordinha incisal do meu dente anterior, do meu incisivo central superior. E aí a gente foi lá, fiz a restauração, passado mais um tempo, o paciente voltou e falou, soltou aquela restauração que você fez. Uma restauração feita só em esmalte, né? Não é tão comum, não precisaria soltar, não é tão comum soltar, porque tem uma retenção boa, pelo menos em termos adesivos, né? Apesar que é uma área muito fininha, né? Então a gente vai lá, reavalia. Na época eu reavaliei, fiz principalmente um ajuste oclusal, em protrusão, fazendo ele jogar a mandíbula para frente, ver aonde tocava, né? Porque esse ponto de onde toca, as forças que estão sendo feitas sobre a restauração, né? Uma classe 4 ou uma classe 6, são aquelas da borda do dente, realmente são complexas nesse sentido. Não tem adesivo, não tem sistema adesivo que vai resistir a uma força mastigatória muito grande quando você tem uma área de adesão muito pequenininha, que é o caso de uma borda incisal. Então a gente fez o ajuste e tal, ele foi, passou mais um tempo, passou mais umas semanas, não sei quantas, 2, 3 semanas, ele voltou. Soltou aquela restauração. Aí, eu falei, vou dar uma incrementada na anamnese, vou descobrir o que aconteceu, porque não é possível, a gente ajustou, tem pouco contato, o contato está mais no outro dente, o que está quebrando ainda, o que está soltando? E aí eu falei assim, você tem algum hábito, você costuma fazer alguma coisa nesse dente, às vezes morder uma tampinha de caneta, alguma coisa? Ele falou, não, o que eu faço só é abrir o sachêzinho do ketchup sempre que eu vou para a cantina lá da faculdade, ele também era professor de uma outra faculdade, e eu pego o sachêzinho de ketchup e abro com o dente. Aí eu falei, bom, tá aí, né? Mas sempre você faz isso? Ele falou, sempre eu faço isso. Eu falei, bom, você deve evitar, né? Você tem uma restauração em borda incisal, eu expliquei para ele, é uma área muito pequena, por melhor que seja o adesivo, por melhor que seja a resina que eu vou usar também, vai acontecer, vai quebrar ou vai soltar sempre que você abrir. É uma questão assim de você ter que se acostumar a não fazer mais isso. E é claro que ele não se acostumou, ele ficava voltando. Então eu falei para ele, olha, o que você vai gastar em um ano refazendo essa restauração em borda incisal? Daria para você ter feito um outro tipo de restauração. Ele, por exemplo, tinha várias restaurações no mesmo dente. Eu falei, por que você não aproveita? Faz já uma coroa, você fica mais à vontade para isso, mas de qualquer forma evite mastigar o saquinho do ketchup, né? Então, no caso dele, a gente decidiu fazer uma coroa, a gente fez uma prótese. E, claro, resolveu o problema estético, não quebrou mais, pelo menos, até hoje não quebrou mais. E eu convenci, foi todo um trabalho de convencimento também para ele parar de ficar mordendo o saquinho do ketchup para abrir. Né? A gente até fala assim, olha, leva uma tesoura, faz alguma coisa, mas você deve evitar esse tipo de problema. Tenho eu aqui minhas dúvidas se ele realmente parou de fazer isso daí, imagino que ele deva ter continuado com aquela coroa a ficar abrindo, mas aí não acontecia mais de quebrar. Então a questão ali não era adesiva, não tinha um problema adesivo, a restauração, o adesivo que eu usei é ruim, ou alguma coisa assim, não. O problema, na verdade, era uma sobrecarga mecânica, que, claro, vai levar ele a soltar. Né? Mas na maioria das restaurações, isso não vai acontecer. Então, eu diria que o problema da restauração soltar, ela é menos frequente do que a gente imagina. Só nessas situações especiais que eu falei. Então, o que a gente tem que se preocupar, principalmente nesses sistemas que são mais comuns de condicionamento e lavagem? A gente tem que se preocupar principalmente com termos de sensibilidade pós-operatória. Isso sim eu acho que é bastante frequente. Porque o que acontece? O nosso paciente, quando a gente faz uso de um sistema de condicionamento ácido e depois a gente tem que fazer aquela questão que eu levantei, de manter a umidade na dentina,
Tudo isso, todo esse controle, todo esse passo a passo é extremamente complexo, né? Um erro, por exemplo, uma secagem em excesso, ou manter a umidade em excesso na dentina, já pode levar a uma falha adesiva. Qualquer falha adesiva em dentina vai gerar algum espaço, vai gerar algum espaçamento, digo, né, entre a nossa restauração e o adesivo, vai ficar alguma camada, alguma falha que pode gerar uma sensibilidade pós-operatória, principalmente por movimentação de fluido intratubular. Então, a gente deve ter essa preocupação em relação ao passo a passo, a fazer da forma adequada, para que nosso paciente não tenha uma sensibilidade pós-operatória. Para os sistemas de condicionamento ácido, isso é extremamente importante. Então, esse controle é a quarta pergunta. A quarta pergunta é: qual a vantagem de se usar um sistema autocondicionante? Então, quando você usa um sistema autocondicionante, você não vai usar o ácido fosfórico previamente à aplicação do primer e do bond. O sistema autocondicionante, a gente tem ele de 2 passos ou de 1 passo. Então eu tenho o primer ácido como uma primeira aplicação e depois um bond hidrofóbico como segunda aplicação, seria o de 2 passos, ou eu tenho de 1 passo só, que é também conhecido como all-in-one, em que você faz a aplicação de uma vez, usando então o primer ácido junto com o bond no mesmo frasco. Então são essas 2 formas de aplicação. A grande vantagem desse sistema seria a simplificação, não em relação ao número de passos, porque todo mundo pensa em relação ao número de passos. Fala, poxa, você tem 2 passos, ou você tem 1 passo apenas. Então soa muito a questão da simplificação nesse sentido dos passos que você faz. Mas esse não é o ponto principal da simplificação. Até porque existe algo que a gente chama de condicionamento seletivo de esmalte. Ou seja, a gente faz um condicionamento, se a gente tiver algum esmalte na borda da nossa cavidade, a gente faz um condicionamento ácido em esmalte e a gente pensa no sistema autocondicionante como aquele que é aplicado em dentina, né? A gente não faz aplicação de ácido em dentina. Então, a questão do número de passos pode ser até que no condicionamento seletivo você acabe fazendo um passo a mais. Então, a grande vantagem, na verdade, a simplificação reside aonde? Reside no fato de que você tem nesse sistema autocondicionante, você não teria necessidade de controlar a umidade. Então, vamos pensar num sistema de condicione lave, um sistema de condicionamento ácido tradicional. A gente faz a aplicação do ácido fosfórico em tudo, esmalte dentina, lavo e controlo a umidade da dentina, que é aquela questão mais complexa de um sistema condicione lave. No sistema autocondicionante, isso não importa, porque eu não vou aplicar ácido, eu vou direto aplicar o primer. Então, se a minha dentina estiver completamente seca, isso não tem problema nenhum. Quando a gente usa o sistema de condicionamento, o condicione lave, a gente faz uma grande desmineralização com ácido fosfórico e a tendência é que fiquem muitos espaços vazios, né? Existe até uma possibilidade de, se o dentista não trabalhar legal, gerar alguma sensibilidade. No sistema autocondicionante, você faz uma desmineralização parcial da camada de smear layer, que é a lama dentinária. Então você não remove completamente a lama dentinária. Isso faz com que você tenha muito menos exposição de tubo. E levava a gente a acreditar também que esses sistemas adesivos levariam a uma menor sensibilidade. Esse tipo de conceito é que vem mudando mais recentemente. Alguns estudos mais recentes, a gente pode ver, inclusive no último congresso do Grupo Brasileiro de Materiais Dentários, existem trabalhos recentes que mostram que você usar um sistema autocondicionante ou usar um sistema com condicionamento ácido não implicaria necessariamente numa diferença tão grande na sensibilidade pós-operatória. Então
questão da sensibilidade ainda está em avaliação, ainda está em estudo. E na verdade a gente está deixando um pouco de lado essa que seria uma vantagem de um sistema autocondicionante, que seria a redução da sensibilidade. Pergunta número 6. O que são os adesivos universais? Os sistemas adesivos universais possuem na sua composição algum agente para fazer ligação química com a estrutura dentária. Pode ser um ácido poliacrílico, ele tem na composição também silano para facilitar a ligação com outros tipos de substratos, ou pode ter também um monômero ácido do tipo MDP, que é um monômero bastante interessante porque faz uma ligação com cálcio e faz ligação com outros substratos também. O cálcio que eu digo presente no dente, né? Então vai facilitar esse procedimento, vai melhorar o procedimento adesivo. Todo sistema universal possui esses 3 componentes? Não. Cada sistema universal, cada marca colocou ali algum componente, seja um monômero ácido MDP ou não, o silano ou não colocou silano, enfim, cada sistema de cada marca comercial adota uma estratégia, tá? Então a gente não vai pensar que todo sistema universal possui esses componentes. Alguns têm. O MDP, por exemplo, geralmente vem indicado na própria embalagem, o fabricante faz uma propaganda, né, de que tem MDP, mas mesmo assim é necessário que o dentista estude um pouco para saber quais sistemas possuem esses agentes. Essa união química do nosso adesivo com o dente vai fazer uniões, vai criar uma camada adesiva ainda mais resistente. As pesquisas têm indicado que ele funciona bem. Existe toda uma questão relativa à acidez desse nosso adesivo, desse sistema adesivo, e que quanto menos ácido a durabilidade é maior. Tem uma série de questões referentes a isso. Então ainda existe uma divisão grande entre as marcas, né, entre o tipo de agente que eles colocam dentro desse adesivo para funcionar assim, criando adesão química, como isso funciona, etc. O que eu posso dizer é que as marcas mais conhecidas, as marcas mais testadas e aquelas marcas que contêm esse MDP, esse monômero, elas apresentam uma ligação muito boa, apresentam uma boa resistência de união e apresentam uma boa longevidade também. Isso baseado nos estudos mais recentes. Então é um sistema interessante, ele vai funcionar parecido, os melhores adesivos desse sistema, eles vão ter um resultado semelhante aos de condicionamento ácido de 3 passos, aos autocondicionantes de 2 passos, que eu falei que já tem estudos antigos demonstrando a sua eficácia. Né? Lembrando, a última questão que a gente tem para hoje é qual o futuro desses sistemas adesivos. Então, pensando no futuro desse material, a gente vai ter um material provavelmente baseado nesses monômeros ácidos do tipo MDP. A gente vai tentar estabelecer ligação química também com o elemento dental e vai seguir nessa linha, provavelmente. Existe uma preocupação então em relação a isso, ao desenvolvimento desses produtos, desses monômeros. Existe também uma tendência ao uso até mesmo de resinas compostas com potencial adesivo. Uma resina composta que já teria um efeito, ou já faria um efeito adesivo na estrutura dental. Seria provavelmente uma resina baseada em uma resina flow. Já existem até algumas marcas no mercado, mas é muito inicial isso, muito início da pesquisa também nessa área. Então a gente deve aguardar mais um pouco para ver que tipos de materiais vêm seguindo essa evolução a partir desses monômeros mais recentes como o MDP. Uma outra tendência são adesivos bioativos, adesivos que tenham alguma atividade, por exemplo, ajudar a reduzir a cárie, a incidência de cárie, a liberação de algum produto antibacteriano, algum efeito remineralizante. Isso também é uma tendência bastante forte e tem muitos estudos seguindo nessa área daí. Bom, é isso. A gente tem, para terminar, algumas dicas para deixar para vocês. Em primeiro lugar, a gente tem dentro desses sistemas todos preocupações muito específicas, né? Então, se você está acostumado a usar um sistema adesivo de condicionamento ácido, sistema condicione-lave,
Muito cuidado na aplicação, na forma de aplicação. Então, aplicar o sistema adesivo com critério. Você vai aplicar o ácido no tempo recomendado. Então, esmalte 30 segundos, dentina 15 segundos. Fazer a lavagem, fazer a aplicação do adesivo, do primer, sempre sob agitação. Dê tempo para que você tenha a condição desse primer permear a estrutura dentária, para que ele consiga formar a camada híbrida. Lembre-se de quando você lava, você precisa manter a umidade da dentina antes da aplicação do primer. Então todos aqueles detalhes, todo aquele passo a passo para um sistema de condicionamento ácido, que é o mais comum da gente ter na clínica, né? A maioria dos dentistas usa mais esse tipo de sistema. A gente precisa ter esse controle certinho dessa aplicação. Em relação aos sistemas autocondicionantes, que são aqueles sistemas então que você não usa o ácido em dentina. O sistema autocondicionante, apesar dele ser autocondicionante e dispensar o uso do ácido em dentina, é melhor, é recomendado que, tendo alguma superfície em esmalte, que você faça a aplicação do ácido fosfórico em esmalte previamente. Então você não precisa se preocupar com a umidade da dentina, né? Você pode deixar ela bastante seca, inclusive. Vai facilitar para você a aplicação. É simplificado esse sistema nesse sentido. Mas lembre-se, fazer um condicionamento seletivo, aplicar em esmalte é interessante, melhora os resultados. Isso vale também para esses sistemas universais que eu falei que contêm o MDP. Ele funciona muito bem como um autocondicionante, o sistema universal. Mas fazer o condicionamento seletivo em esmalte é bastante interessante, é muito bom para a nossa restauração em termos de longevidade. Então lembre-se, sempre que usar um sistema autocondicionante, faça o condicionamento ácido no esmalte. Ok? Vou terminando então, vou fechando com essa dica. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar para mim, que eu responderei assim que possível. Valeu, até a próxima!